Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, nosso vídeo saiu um pouquinho mais tarde. Hoje eu tava esperando dar uma refrescada aqui, porque o dia tá bem quente. E no final são 6 horas da tarde aqui e ainda não refrescou. Então vamos gravar o vídeo, não podemos ficar sem, né? Mas eu tô me sentindo em Laos, no Vietnã. Tá difícil, tá difícil. Olha isso aqui, galera, 31 graus aqui onde eu gravo. Acho que as máquinas esquentam, eu passo o dia aqui, não é fácil não. Mas galera, é o seguinte, trouxe uma partida aqui espetacular no Dia Internacional da Mulher. Ruifan jogando contra Fabiano Caruana. Vamos dar uma olhada nesse espetáculo aqui, nesse espetáculo. A gente tem a Ruifan com as peças brancas. Lembrando, aqui no caso, a partida foi em 2017, melhor jogadora do mundo então, na época. E aqui contra o Caruana, o número 3 do mundo em 2017, 2.817 de rating, né? Então aqui vamos ter certamente um espetáculo. Ruifan abre a partida aqui com o peão do rei E4, Caruana responde com E5, cavalo F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, a Ruifan vai para a abertura espanhola ou Rui Lopes. Cavalo F6 foi jogado pelo Caruana, a Roque, e aqui então indo para a defesa Berlim o Caruana, e jogadores de Berlim em geral capturam mesmo aqui o peão de E4, né? Diferentemente da Morph, galera, só um aspecto aqui um pouco mais técnico, né? Cavalo F6 Roque é difícil a gente ver, apesar de ser possível, cavalo por E4, em geral a turma prefere jogar um bispo E7. Mas na Berlim, que é diretamente o cavalo F6 sem o A6, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o jogador vai realmente capturar. Cavalo por E4 foi jogado. E agora as brancas têm duas linhas principais, galera. A gente vê muito esse lance D4 com a ideia de tentar abrir aqui a coluna E. Não foi o lance jogado nessa partida, mas a gente tem visto isso com bastante frequência nos torneios entre super grandes mestres, né? O cavalo volta para D6 atacando o bispo. E aqui depois de bispo toma peão toma aqui em E5 atacando o cavalo sai e trocam-se as damas. E essas partidas vão embora com chances para os dois lados. São partidas assim, Wesley So que gosta de jogar isso daqui de negras, muito jogada a Berlim hoje em dia, né? Mas aqui a Ruifan não joga o lance D4 e ela vai diretamente para o lance torre E1, atacando aí o cavalo e o peão. Bom, o Caruana volta o cavalo agora para D6 e aqui a Ruifan vai para esse lance cavalo por E5, sacrificando já o bispo aqui, né, do lance 6, mas é um lance teórico, é um lance conhecido dos grandes mestres, tá tudo na abertura ainda. Aqui seria um erro primitivo, como diria o Rafael Leitão, o grande mestre Leitão, capturar aqui em B5 por conta de cavalo por C6 e esse lance da cheque e a dama tá caindo na sequência, né? Então por isso a partida seguiu com cavalo, com bispo E7, perdão, e não cavalo por B5, né? Aqui poderia tomar também, cavalo por E5 é possível, mas aqui preferiu jogar com bispo E7 o Caruana e agora bispo volta lá para F1. Agora sim é importante voltar esse bispo. Roque foi jogado pelo Caruana e aqui D4, a Ruifan abre aqui para o bispo poder jogar e já traz mais uma proteção aqui para o cavalo. Cavalo em F5, saindo aqui da frente do peão e aqui um lance sofisticado da Ruifan nessa posição, que é a volta do cavalo aqui para F3. Pode parecer um pouco estranho, né? Voltou o bispo, agora voltou o cavalo. Por que jogou esse cavalo aqui em F3, né? Pode parecer estranho isso, mas eu vou mostrar o que aconteceria se ela não tivesse voltado. Vamos olhar uma outra continuação possível, só pra gente entender o porquê ela não fez isso. Vamos supor que ela jogasse aqui um lance como C3, um lance coerente, trazendo uma proteção para o peão central. O que o Caruana poderia fazer? Ele poderia trocar em E5 simplesmente e seguir com D6. E as pretas teriam igualado a partida logo de cara, logo na abertura, que é o sonho de todo jogador de negras, conseguir igualar logo na abertura e com chances iguais aí pro meio jogo e pro final, né? Então por isso, galera, o lance do cavalo F3, tá? E aí de certa forma os cavalos ficam aqui meio perdidões aqui, sem ter o que fazer por enquanto. Bom, D5 foi jogado aqui pelo Caruana, C3, agora sim protegendo o peão, e depois de bispo D6, cavalo de bem D2, e depois de cavalo de 100 E7 manobrando, dama C2, com uma ideia bastante interessante de colocar uma bateria aqui na diagonal de casas claras, e também de dar a casa de F1 aqui para o cavalo. Essa que vai ser a estratégia aqui da Ruifan. E depois tirar o bispo e depois dobrar as torres, enfim, por aí vai. Um belo plano aqui para as brancas. A partida seguiu com C6 pelo Caruana, bispo D3 seguindo com o plano. E aqui o Caruana faz o lance G6 já tentando frustrar essa bateria na diagonal de casas claras. Ok, uma bela luta. Ruifan segue com o cavalo em F1, manobrando. Já trazendo uma proteção para H2.
Não tá tão claro se ela quer jogar cavalo G3, não me parece ser o caso. Ela tá mais protegendo em H2 e preparando para esse planinho aqui de dobrar as torres, né? Bom, F6 foi jogado aqui pelo Caruana, um lance bastante arriscado, uma vez que ele ainda não desenvolveu aqui as peças e tá detonando um pouquinho a cobertura de peões aqui do rei, um lance bastante arriscado. Uma outra possibilidade seria fianquetar o cavalo aqui. Pra que isso, né? Depois de um cavalo G3, por exemplo, o bispo toma e aqui você poderia combater as casas claras com o bispo em F5 apoiado aqui pelo cavalo em fianqueto. Seria uma boa continuação aqui para as negras, hein? Mas o Caruana tem outros planos, ele segue aqui com F6, Ruifan segue com H3, agora a torre aqui em F7 e bispo D2. Ruifan tira o bispo da frente e prepara para dobrar as torres. Bispo D7 foi jogado torre E2, todo mundo desenvolvendo as peças e aqui o Caruana ataca o centro agora com C5. Peão toma, bispo toma e a Ruifan percebe que dá para ganhar um pouquinho mais de mobilidade aqui para esse bispo e primeiro ocupa essa diagonal aqui com o bispo em F4 e agora a torre C8 foi jogado, colocando a torre na mesma coluna da dama. Não é muito interessante manter isso, mas a Ruifan calcula aqui, vê que não há problemas por enquanto e segue com torre de A em E1. G5 foi jogado. Que isso, Caruana? Que é isso, né? Abusando aqui o Caruana, realmente detonando a cobertura de peões aqui do rei, mas com essa ideia de ganhar atividade e partir pro ataque, né? Bom, aqui Ruifan segue com esse bonito lance aqui, cavalo G3, ela que tá com o bispo atacado, ela deixa aqui o bispo e a partida segue com o cavalo toma e o bispo volta para a segurança. Mas o que aconteceria se o peão tivesse capturado aqui o bispo? Bom, aí tá caindo aqui o cavalo, a Ruifan recuperaria a peça aqui imediatamente, né? E ainda ficaria com uma ameaça aqui, enfim, talvez de jogar com torre 8 se interessasse, mas as brancas ficam bem aqui na posição com vários alvos, né? Bom, então por isso que a partida aqui seguiu com cavalo por G3 e agora a Ruifan salva o bispo dela com o bispo por G3 e a partida segue A5 aqui pelo Caruana. Dama D2 foi jogado pela Ruifan, saindo aqui da coluna da torre, já preparando também ataques na ala do rei, né? Bastante interessantes. O Caruana calcula se não tem nenhum cavalo por G5, alguma coisa, e fala, ah, quer saber, não tem nada não. Joga com A4 e a Ruifan não ousa fazer aqui o lance cavalo por G5, parece muito interessante, mas não funciona muito bem, né? A torre cobre aqui em G7, o cavalo aqui tá bem protegido também pelo bispo e não tem uma continuação, a dama tá atacada e não tem lenha aqui para manter essa chama aqui acesa, né? Por isso o Ruifan não vai para esse sacrifício duvidoso e segue com B4 atacando aí o bispo. Peão toma passando, peão toma e aqui cavalo G6, o Caruana vai levando também as peças. E agora o que fazer? A Ruifan faz o lance H4, tentando abrir e expor o rei aí do Caruana. Peão toma, cavalo toma, bispo toma, algumas trocas e dama em F8. E realmente se a gente olhar aqui, olha só, o Caruana tem 4 ilhas de peões, 4 peões isolados e a Ruifan tem 2 ilhas de peões. Tá melhor aqui para a Ruifan, né? Sem contar que agora pode sair caro esse rei exposto. Vamos ver o que a Ruifan vai fazer. Ela segue aqui com dama em F4. Olha que legal aqui esse lance. Melhorando aqui a posição da dama, pressionando sempre aqui em F6, não se sabe se ela vai querer dar cheque aqui, trazer mais as peças, enfim, a partida seguiu com o bispo D6 atacando a dama e ao mesmo tempo atacando aqui o peão de C3, a dama tá dando suporte pro bispo, sai daí, a dama veio para D4 protegendo aqui o peão e aqui torre D8 foi jogado, né? Você pode se perguntar aqui, que mais que daria para jogar aqui? Será que daria para jogar aqui um bispo C5, por exemplo, atacando aqui a dama? Na verdade aqui não, o peão aqui de D5 está caindo e não tem uma compensação muito clara aqui para as negras para simplesmente entregar esse peão. Que mais você pode pensar em jogar aqui? Talvez um dama G7 fosse interessante aqui para o Caruana também, né? Pensando em alguns tipos de contra-jogos, sacrificar esse peão para depois atacar lá em G2, seria uma ideia bastante interessante. Jogar com dama G7, por exemplo, torre E3 vindo para o ataque, rei H8, B4 e a F5, teria uma partida muito bacana. Dama por D5 nesse tema de sacrificar o peão e atacar nas casas claras. Dama D4 defende... Ah, checkmate! Checkmate, não funciona, né? A dama tá cravada aqui, você joga a dama por G2 e a pessoa captura aqui o rei, né? Então não poderia, aqui se poderia trocar e seguir aqui com chances para os dois lados, né? Mas o Caruana preferiu jogar com torre D8 aqui. E a partida seguiu com torre E3, a Ruifan vai levando as peças pro ataque, uma bela subida de torre e agora bispo C8 foi jogado aqui pelo Caruana, sempre aqui provocando e não dá para capturar esse peão, senão bispo H2 cheque e cai a dama aqui na sequência e a Ruifan sabe disso, claro, e ela segue agora com B4 para evitar bispo C5.
Ô Rafa, por que não jogou bispo C5 antes aqui? Por que não jogou bispo C5 aqui direto, né? Bom, aqui parece que ganharia material, mas a Ruifan poderia salvar primeiro aqui a torre com cheque e depois capturar em D5. E não fica muito claro aqui se as pretas têm alguma compensação. Aparentemente as brancas estão melhores. Então não foi dessa forma que seguiu. Primeiro aqui o Caruana joga com o lance bispo em C8, preparando para jogar bispo C5 e protegendo aqui o peão central. Mas a Ruifan não permite e faz o lance B4, controlando aqui a casa de C5. O Caruana segue com o rei G7. Que luta, que luta! Aqui... uma outra possibilidade aqui seria jogar com bispo E5, né? Mas aqui o Caruana não ousa jogar com bispo E5 porque a Ruifan provavelmente jogaria torre por E5 aqui e depois das trocas a Ruifan sacrificaria a qualidade aí, né? Uma torre por um bispo e um peão, mas teria um ataque muito forte para cima desse rei, né? Por exemplo, torre 8, torre por D5, H6, torre E6. Ninguém quer jogar aqui contra um par de bispos, dama e torre indo para cima do rei, né? Apesar de que as pretas teriam aqui duas torres, mas as brancas, além de tudo, têm alguns peões a mais. Não seria fácil para o Caruana encarar isso daqui. Por isso que ele preferiu jogar aqui com o rei G7 e agora a Ruifan segue com bispo B5. Olha só o que ela tá querendo aqui, ela tá de olho nessa casa. Bispo C7 foi jogado e agora a torre 8 diretamente atacando a dama. A dama escorrega para a casa de D6, ameaçando um contra-jogo aqui em H2, a Ruifan não permite. Bispo G3 primeiro atacando a dama, dama B6 propondo trocas, começou a propor troca, pode abrir um sorriso, né? Se o Caruana tá começando a propor troca de damas, pode abrir um sorriso que ele tá com medo do seu ataque. Ruifan mantém o ataque com dama D3, protegendo o bispo e mantendo a dama em jogo. Bispo D7 foi jogado, propondo trocas, bispo toma, torre toma, e agora Ruifan vai pro lance brilhante aqui da posição. Bom, vários lances são bons aqui, vários lances são bons, dama F3 é um bom lance, mas a Ruifan vai pro melhor. Segundo os computadores, o lance brilhante aqui, dama em F5 indo pro ataque. Aqui o Caruana desesperadamente tenta trocar peça, bispo por G3, mas a Ruifan vai para uma sequência de arremate aqui na posição, dama G4 cheque, e aqui não tem o que fazer, rei H6 única, e aqui o lance de arremate bonito aqui da Ruifan, dama H3 cheque, e nessa posição Fabiano Caruana, sem entender como ele perdeu essa partida, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, vai levar checkmate aqui da Ruifan, né? Muito legal ela ter ganhado esse tempo aqui, dando cheque. E aqui depois de rei G5, por exemplo, a dama toma com cheque, né? Esse é todo o lance aqui da posição. E depois pode até sacrificar a torre, porque vai dar checkmate aqui em poucos lances, né? Não tem como escapar do checkmate aqui. Uma belíssima partida de Ruifan pra cima do Caruana, né? E ela jogou ali firme, jogou precisa, com um plano claro. E o Caruana foi indo pro ataque. No final das contas ele ficou todo cheio de buraco lá, ficou todo cheio de fraquezas, né? E a Ruifan com muita tranquilidade se aproveitou das fraquezas ali a longo prazo, né, do Caruana e castigou. Vamos dar uma olhada aqui no relatório. A gente teve então aqui, olha só, 94,8% de precisão para Ruifan, que maravilha, para cima do 2.800 plus aqui de rating Fabiano Caruana, que fez 82,7% de precisão. Dama F5, lance brilhante de Ruifan segundo os computadores, né, e realmente uma partida muito bacana, muito bonita. Eu espero que vocês tenham curtido aqui essa partida, tá bom? Só um lembrete importante, se você quer melhorar em cálculo aí no xadrez, aproveita para se inscrever no curso Maestria do Cálculo no Xadrez com o grande mestre André Diamante. Mais informações aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.